Iniciou. Bom, vamos lá então. Então, saudações a todos. Nessa aula 1, né, estamos chamando hoje de aula 1, semana passada foi a nossa aula 0, tá? Nessa aula 1 aqui da disciplina de algoritmos, nós iremos introduzir um pouquinho os conceitos e toda a terminologia aqui na área de ciência da computação, na área de ciência dos computadores. Então, hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre conceitos de hardware, de software, tá? Vou falar um pouquinho sobre tipos de software e também vou falar sobre a parte de histórico, né? Evolução histórica dos computadores. Ok? Então, vamos lá. O que nós temos? Bom, primeira coisa, pessoal, para iniciar aqui, vocês percebem que já de cara eu já estou falando aqui da diferença entre hardware e software. Tudo bem? Percebam, pessoal, que o que é o hardware? Conforme aqui está aparecendo na figurinha, o hardware é a parte física, né, do computador. É a parte que a gente consegue pegar, é a parte palpável do computador. Enquanto que o software seria o quê? O software é a parte lógica, é a parte programável. Né? A gente não consegue pegar um software. Né? Você consegue abrir um software na tela do computador, por exemplo, o Microsoft Word. Mas você não consegue pegar o software. O software não é algo palpável. Tudo bem? Inclusive, não sei se vocês lembram, pessoal, que a gente fez essa piadinha aí na nossa primeira aula, né? A gente brincou um pouco aí sobre a diferença entre hardware e software, né? O que é, na verdade, o hardware? Né? Ó a brincadeira aqui, né? A piadinha. Hardware, na verdade, é aquilo que você chuta, né? É claro que ninguém aqui vai sair chutando computador, chutando gabinete, chutando monitor de vídeo. Não é isso, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Tá? Mas onde é que eu estou querendo chegar? Que hardware, ele é palpável. Ele é algo físico. Você consegue pegar o computador. Né? Você consegue transportar, por exemplo, transportar um computador debaixo do braço. Você consegue fazer isso. Diferentemente, né? Diferentemente do quê? Do software. Né? Quando você fica nervoso, pessoal. Quando você fica nervoso, quando o software trava, quando o software buga, quando o software dá problema, o que você faz? Você xinga o software. Concorda comigo? Você não pode bater no software. Né? Porque o software é algo lógico, é algo programável. Ele não é palpável. Legal? Então é importante a gente entender aí essa diferença fundamental entre esses dois conceitos importantes dentro da disciplina, que são os conceitos de hardware e software. Tudo bem? Legal. Vou falar um pouquinho para vocês, pessoal, sobre hardware agora, depois falo sobre a evolução dos computadores e no final vou falar um pouquinho sobre software. Tá? Então vamos lá. Bom, essa figurinha aqui, pessoal, é bacana, porque aceitar aqui só algumas pessoas que estão entrando. Acabou de entrar uma pessoa. Joia? Essa figurinha aqui é bacana, esse esquema, para a gente entender, né, o esquema básico de funcionamento do hardware. Né? Olha só, aqui na esquerda, o que nós temos? Aqui na esquerda nós temos as unidades de entrada, tá? Do computador. O que são as unidades de entrada? Sei lá, por exemplo, um teclado. A gente usa o teclado e o mouse para prover entradas para o computador, entrada de dados. Por exemplo, um teclado. Do outro lado, a gente tem aqui. A gente tem aqui as unidades de saída. O que são as unidades de saída? Pode ser uma impressora, né? Você imprime informação no papel. Pode ser um monitor de vídeo, né? A tela do computador. Você vai imprimir as informações na tela do computador, no monitor de vídeo. Tá? E aqui no meio, pessoal, o que nós temos? Nós temos aquilo que nós chamamos de núcleo do sistema. Dentro do núcleo do sistema, o que a gente tem? Quais são os componentes principais que a gente tem no núcleo do sistema? A gente tem aqui a RAM, né? A memória RAM, que ela é uma memória volátil. Ela é uma memória que, se você desligar o computador, tá? Se você desligar a energia elétrica, você vai perder as informações armazenadas na memória RAM. Tá? A memória RAM é considerada uma memória volátil. É a memória de acesso randômico. Tá? Se você desligar o computador, tudo que está na memória RAM, todos os programas de usuário, todos os seus documentos que estão
locados, né, que estão localizados na RAM, eles são perdidos, tá? E aqui, essa outra caixinha aqui também dentro do núcleo, o que seria essa caixinha aqui? Essa caixinha aqui seria a nossa CPU, né? É a nossa unidade central de processamento. O que seria a nossa unidade central de processamento? É o processador. Concorda comigo, pessoal? É o nosso processador e a nossa CPU, que a gente chama, né? A unidade central de processamento. Basicamente, a CPU tem dois componentes principais. Quais são eles? A UC, que é a unidade de controle, ela que envia sinais de controle, né? Ela que gerencia todo o funcionamento do hardware do computador, né? E a ULA, o que é a ULA? A ULA é a unidade lógica aritmética, né? É exatamente ela que trabalha com toda a parte de operações lógicas, matemáticas, aritméticas que são feitas pela CPU, tá? Quem faz toda essa parte matemática, tá? Resolução de cálculos, é tudo feito na ULA, e a ULA fica dentro da CPU, tá? Basicamente, a CPU tem esses dois componentes, que são a UC e a ULA, tá? Então, isso aqui é a composição da nossa CPU, do nosso processador. E aqui em cima, pessoal, o que a gente tem? É o que a gente chama de memória auxiliar, né? O que a gente pode ter de memória auxiliar? Muita coisa, né, a gente pode ter de memória auxiliar. O HD, o disco rígido, né? Um drive de CD, um pendrive, né? Um cartão de memória, né? Um cartão flash, um cartão de memória, tá? Então, todos esses dispositivos aqui são considerados dispositivos de memória auxiliar. Tudo bem? Legal? Show de bola. Prosseguindo. Hardware, né, pessoal? Que eu falei agora de hardware para vocês. Vamos lá. O termo hardware em informática, né, em computação e em engenharia também, ele é utilizado para indicar todos os elementos materiais, todos os elementos físicos que compõem o computador, né? E nós podemos afirmar, podemos dizer que o computador está dividido em dois tipos principais de hardware. Quais são eles? A gente tem aqueles elementos que são chamados de elementos de núcleo, que seriam os elementos de CPU, né, do processador, da unidade central de processamento, e também nós temos os elementos periféricos, tá? Então, exemplo aqui de elementos de núcleo, pessoal, elementos de núcleo. Aqui a gente tem alguns processadores, né? Aqui temos alguns exemplos de processadores, e alguns exemplos aqui de pente de memória, tá? Então, eles são considerados aí elementos de núcleo principal do sistema. Enquanto, pessoal, aqui do outro lado, aqui na direita, o que nós temos aqui na direita? Esses três componentes aqui são considerados mais a nível de periféricos, podendo ser periféricos tanto de entrada quanto de saída, tá? Aqui a gente tem o monitor de vídeo, o mouse, né, o teclado. Os três aqui são considerados elementos periféricos, enquanto que esses três aqui na esquerda são considerados elementos de núcleo, tá? De núcleo principal do sistema. Legal? Show de bola. Aí, pessoal, já dou uma paradinha ali para vocês fazerem perguntas, comentários, tá? Então, vou passar essa parte aqui. Aí, pessoal, o que são os periféricos, né? Os periféricos também são hardwares, né? O que são os periféricos? Os periféricos são elementos situados em torno do núcleo, ou seja, você tem um núcleo no meio do sistema, você tem o processador, o núcleo, a CPU, que é quem gerencia todo o funcionamento do sistema computacional, e no entorno do núcleo, no entorno do computador, né, vocês têm o quê? Vocês têm os periféricos. Bem, o que são os periféricos? Os periféricos são elementos situados em torno do núcleo e que auxiliam no processamento dos dados, tá? Esses elementos periféricos têm como função fazer o quê? Entrada, saída ou armazenamento de dados. Ó, vamos pegar alguns exemplos aqui, pessoal. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o nosso conhecido scanner, né, pessoal? O nosso conhecido scanner, né? Apesar que hoje em dia, pessoal, nem existe mais scanner, né? Até existe, mas quem trabalha hoje em dia com scanner é mais gráfica, empresa especializada, né? Por que eu estou falando isso?
Porque hoje em dia, pessoal, o que a gente acaba tendo em casa? A gente acaba tendo as impressoras multifuncionais, que fazem tudo. Concorda comigo? A impressora multifuncional, ela imprime, ela escaneia, né? Enfim, pessoal, ela tem um conjunto aí, ela tira cópia, né? Ela tira cópia também, você consegue tirar fotocópia nessas multifuncionais. Então, hoje em dia, pessoal, o custo-benefício dessas impressoras multifuncionais, o custo-benefício delas é muito melhor, né? Porque você tem um dispositivo que faz tudo, que escaneia, que imprime e que tira cópia na sua casa. Você tem uma máquina de Xerox na sua casa, tá? Mas é claro, pessoal, existe ainda algumas empresas que têm ainda o scanner, né? Um scanner profissional, digamos assim, tá? Não sei se vocês sabiam, pessoal, é feito de informação. Não sei se vocês sabiam, daqui a pouco eu vou lá no chat para conversar com vocês. Vocês sabiam, pessoal, que hoje em dia impressora matricial é extremamente cara? Tá? Por que é, pessoal, uma impressora, por que uma impressora matricial é extremamente cara? Até eu estou no chat aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa. Uma impressora matricial, pessoal, é extremamente cara porque por causa do custo, né? Você consegue imprimir naqueles formulários contínuos, né? E o custo, pessoal, daquela fita, ele custa quanto aquela fita de uma impressora matricial? Custa 4, 5 reais, né? Sei lá, 4, 5 reais se tem uma fita de uma impressora matricial. Diferente, pessoal, de um cartucho de uma impressora jato de tinta, que muitas vezes custa 80, 90 reais, né? Então, hoje em dia, pessoal, para você comprar uma impressora matricial, é muito caro. Uma impressora matricial, por incrível que pareça, não é barata, é super cara. Tá? Vou voltar aqui para o slide, pessoal. Outros dispositivos periféricos aqui, ó. Uma webcam, né, que muitas vezes já vem acoplada no computador. Tá aqui a impressora, né? Uma impressora multifuncional. Um data show, né, pessoal? Um projetor multimídia. Um HD externo. Um pendrive. Caixa de som. O microfone. Não é, pessoal? Então, todos esses dispositivos aqui são exemplos de dispositivos chamados de periféricos. Percebam, pessoal, alguns desses dispositivos são de entrada, outros são de saída, tá? E outros são para armazenar dados. Vou falar aqui para vocês. Pega aqui, pessoal, scanner. O scanner puro serve para quê? Entrada. Entrada de dados, né? Ele vai ler um documento e jogar para o computador. Então, entrada de dados. Webcam, pessoal, também entrada, né? Ele lê aqui a minha imagem e passa para vocês. Então, entrada. Multifuncional, entrada e saída. Né? Ela faz tudo. Projetor multimídia, pessoal, ele faz saída da informação, né? Ele faz... Aliás, o projetor multimídia, pessoal, ele tem as duas funções, né? Ele pega a entrada dos dados do computador e joga a saída na tela, no telão, né? Então, ele faz os dois papéis, projetor multimídia. Tem aqui, pessoal, o HD externo é voltado para armazenamento de dados, o HD externo. Pendrive também é armazenamento de dados. Caixa de som é saída de dados, a caixa de som, caixa acústica. E o headset, pessoal, o microfone, ele é para entrada também, né, pessoal? Para entrada. Você fala informação, a informação é gravada e mandada para o computador. Só se for aqueles headsets, né, pessoal? Aqueles microfones profissionais, que ele tem tanto entrada quanto saída, né? Ele tem a saída de áudio nos seus ouvidos e ele tem a entrada da sua voz que vai para o computador, para o sistema computacional. Se for aqueles headsets, né, pessoal? Se for aqueles fones de ouvido profissionais que a gente vê por aí. Tá bom? Legal. Agora, pessoal, vou começar a falar da evolução dos computadores. Vocês têm alguma dúvida até esse momento? Alguma pergunta? Algum comentário, pessoal? Antes de eu começar essa parte aí de evolução dos computadores? Não? Tranquilo? Danilo, Gustavo, Bruno. Maravilha, maravilha, pessoal. Maravilha, show de bola. Professor, Oi. tem algum hardware ou software que funciona sem depender do outro? Algum hardware ou software que funciona sem depender do outro? Bom,
Pessoal, eu acho que eu consigo dar um exemplo. Impressora, pessoal, impressora multifuncional, não sei se vocês sabiam, se a impressora estiver conectada só na tomada, você consegue tirar cópia com ela, se não me engano. A impressora não a impressora multifuncional ela não precisa estar conectada no PC, no computador. Se a multifuncional estiver conectada só na tomada, você consegue utilizar ela como uma fotocopiadora, né? Você vai tirando cópias, como se fosse uma Xerox, tá? Então, seria um exemplo aí de um equipamento que você consegue usar ele independente, né, pessoal? É isso, né, Leonardo? É isso mesmo, Leonardo. Eu acho que eu já fiz esse teste uma vez. Eu consigo usar a minha a minha impressora multifuncional. Ah, o Leonardo disse que trabalha na Epson, então é isso mesmo. Obrigado, Leonardo. Leonardo me ajudou aí. É isso mesmo, pessoal. A impressora pode trabalhar independente do computador se você utilizar ela somente para fotocópia. É verdade, dá para fazer. Agora, se você tiver que imprimir um documento, aí precisa do computador, né, pessoal? Precisa do computador ou de uma impressora que seja, sei lá, Bluetooth, né? Porque aí você pode ter um dispositivo móvel, um smartphone, e via Bluetooth você consegue mandar o documento para a impressora. Mas a impressora teria que ser Bluetooth, né, Leonardo? Existe isso, né, Leonardo? A impressora pode ser Bluetooth, né? Eu tenho um documento no... Perfeito, Leonardo. Aí eu tenho o celular, eu tenho um PDF, um documento no celular, eu mando via Bluetooth, a impressora recebe e imprime. Ah, Zecotank. Bacana. Leonardo é especialista, hein, pessoal? Leonardo é especialista em impressoras. Mas, professor, a impressora ela é um hardware com software dentro, não seria? Ah, pessoal, com certeza, Roberto. Com certeza. Impressora, ela tem que ter um chip nela, né? Principalmente essas impressoras mais modernas, né, Roberto? Certamente ela deve ter uma memória. Ela deve ter uma CPU, um processadorzinho dentro dela para fazer o gerenciamento dos jobs, das tarefas que ela recebe. Tô certo, Leonardo? Seria isso? Né? Principalmente essas impressoras mais modernas, né, Leonardo? Certamente elas devem ter uma memóriazinha interna, sim, para gerenciar os jobs, gerenciar as tarefas, mandar para a impressora, detectar um erro na impressora, né? Detectar que teve um erro na impressora, o erro na impressão, e o erro tem que ser informado, não é? As mais novas têm chip, né, Leonardo? Verdade. É verdade, com certeza. É verdade. É verdade, Leonardo. Essas impressoras mais novas aí só faltam falar, né? É exatamente isso, né, Leonardo? Essas impressoras mais novas aí só faltam falar. Elas fazem praticamente tudo quase sozinha, né? Touch, né? Essas impressoras mais novas são tudo interface do tipo touchscreen, não tem mais botões físicos, né? É tudo via touch, tudo digital, né? Então evoluiu muito aí também essa questão das impressoras. Legal, pessoal. Show de bola. Pessoal, posso continuar? Posso então começar essa parte aí da evolução dos computadores? Posso? Sim? Bacana. Vamos lá então. Alan, Sibeli, vamos lá. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho mais aí. Vamos lá, Gustavo. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre a evolução dos computadores. Então tá aqui. Vamos lá. Ó, vou pontuar com vocês aqui alguns fatos históricos, tá, pessoal? Então vamos lá. Vocês devem ter percebido aqui a imagem do ábaco, tá? Aqui tem o ábaco romano, aqui tem o ábaco chinês, tá? O que é o ábaco? O ábaco, ele é um dispositivo de calcular, um dispositivo para fazer cálculos matemáticos, né? E ele era frequentemente construído como um quadro de madeira, realmente, quadro de madeira, com contas que deslizavam sobre fios, tá? Provavelmente fios de metal, de alumínio ou coisa parecida. O ábaco, pessoal, que você já deve ter ouvido falar dele ou não, ele esteve em uso em séculos. Por muito tempo ele foi usado, tá? Então, ele foi usado por muito tempo antes da adoção do sistema de numeração arábico-hindu. Interessante destacar que o ábaco, ele ainda hoje é bastante usado, principalmente por mercadores chineses e também por pessoas com deficiência visual, tá? Tem muita pessoa com deficiência visual que usa o ábaco para, através do tato, conseguir sentir, né, as bolinhas que estão ali no ábaco
e fazer o movimento e realizar os cálculos, tá? Então, existem ainda deficientes visuais que usam o ábaco, tá? Sobre a origem do ábaco, a origem dele é incerta. Alguns sugerem que tenha sido inventado na Babilônia, outros na China, em algum momento entre 2400 e 300 a.C., tá? E a palavra ábaco, ela tem sua origem no grego, significando tabela de calcular, tá bom? Eu quis citar aqui o ábaco para vocês, né, pessoal, que o ábaco é um dispositivo de calcular, e vocês sabem que a computação em si, né, a ciência dos computadores, ela é também uma ciência da matemática, dos cálculos, tá? Então é importante a gente citar aqui nesse momento histórico o aparecimento do ábaco, tá? Ó, pessoal, olha só, eu não vou ficar pontuando com vocês aqui todas essas invenções, que tem bastante coisa, senão a gente vai ficar até amanhã. Mas eu vou especificar alguns deles, pessoal. Alguns deles eu vou pontuar com vocês aqui. Olha só. Algumas descobertas, algumas invenções aí da Idade Moderna. Ó, 1642, máquina de calcular do Pascal. Tá? 1672, o Leibniz também criou uma máquina de calcular. Tá? 1835, Babbage criou uma máquina analítica também para fazer cálculos. Segunda coluna aqui, pessoal, percebam. Telefone, né? De Graham Bell, 1861. Máquina de escrever, 1868. Querendo ou não, pessoal, máquina de escrever é importante, né, para a evolução da computação, porque o layout, né, o próprio layout aí das máquinas de escrever, também, de certa forma, influenciou aí na computação, o layout das máquinas de escrever. Depois, 1923, TV, tá? Televisão. Depois, terceira coluna. Só que eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, tá, pessoal? 1945 surgiu o ENIAC, que era um grande computador, era o primeiro computador que apareceu. Era um computador eletrônico de grande porte, ele ocupava uma sala inteira, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre ele. 1947 surgiu o transistor. 52, a parte de design de circuito integrado. 59, a implementação dos circuitos integrados. E aí já estou pulando aqui, pessoal. 76, mais atual, né? Bem mais atual. Computador pessoal, importante para nós. Computador, realmente surgiu aí o PC, o computador pessoal. Inclusive, pessoal, percebam que eu coloquei aqui o filme. Não sei se alguém já assistiu, depois eu vou conversar com vocês lá no chat. Se alguém já assistiu, pessoal, aquele filme chamado Os Piratas do Vale do Silício, Os Piratas da Informática, tá? O termo em inglês, se não me engano, é Os Piratas do Silicon Valley. E a tradução para o português seria Os Piratas da Informática. Esse filme, pessoal, é muito bacana. Para quem quiser, eu recomendo. Assistam ele, pessoal, ele tem gratuito no YouTube, não precisa nem pagar, ele tem gratuito no YouTube, e vocês vão entender como foi ali o aparecimento, principalmente das empresas Apple e Microsoft. Elas surgiram ali meio que ao mesmo tempo, né? Aí, de um lado, você tinha o Bill Gates, com a Microsoft, e do outro lado, você tinha o Steve Jobs pela Apple, né? Então, a gente teve ali meio que uma guerra ali, né, pessoal, comercial entre as duas empresas. Tá? Então, muito bacana esse filme aí, para quem se interessar. O termo em inglês é Os Piratas do Silicon Valley, e a tradução para o português seria Os Piratas da Informática. Recomendo, pessoal. Tem gratuito no YouTube esse filme. Tá? Em 1989 surgiu a WWW, a World Wide Web, né? E em 93 apareceu aí o navegador web, o conceito de navegador web. Ou seja, um software específico que você ia conseguir navegar na internet, navegar na rede. Tudo bem, pessoal? Nessa telinha aqui, vocês vão perceber que existem vários outros momentos, várias outras invenções, mas eu quis chamar a atenção de vocês para esses aspectos. Tudo bem? Para esses apontamentos aqui. Aí depois vocês podem ler detalhadamente cada um desses pontos. Legal. Já estou indo lá para o chat, tá, pessoal? Vou pegar aqui mais uns 2 ou 3 slides, já vou lá para o chat. Ainda histórico. Em 1642, Blaise Pascal, ele construiu uma máquina de calcular mecânica, que podia somar e subtrair.
O nome da máquina era Pascaline, o nome dessa máquina. Perceba, então, pessoal, tá a figurinha aqui dessa máquina. Ela era uma máquina mecânica, não era uma máquina eletrônica, tá? E ela só fazia soma e subtração, só isso, tá? O Pascal, né, construiu essa máquina, o Pascal, para ajudar o seu pai na sua profissão de coletor de taxas, né? O pai do Pascal era coletor de taxas e o Pascal criou essa máquina para o pai dele, para ajudar o pai dele nessa tarefa de quantificar as taxas, os impostos lá na época, tá? Aí, continuando aqui, essa máquina, né, a Pascaline, ela não se tornou muito popular, porque era cara. Naquela época, né, para que ela fosse construída, ela era muito cara e era muito difícil de usar. Não era de fácil manuseio. Por volta de 1652, 50 máquinas haviam sido feitas, produzidas, e menos de 50, e aliás, e menos de 15, né? Aqui, ó. Repetindo aqui, pessoal, 50 máquinas, né? 50 máquinas foram produzidas e somente 15 foram vendidas. Ou seja, não pegou. Não pegou essa ideia no mercado, não vendeu, tá? Ficou realmente aí no histórico da computação, tá? Da ciência dos computadores. Depois aqui, pessoal, um pouquinho mais. Em 1672, Leibniz construiu uma outra máquina mecânica também. Só que essa máquina do Leibniz, além de somar e subtrair, ela também multiplicava e dividia. Perceberam, pessoal? Então, a máquina do Leibniz, comparando com a máquina do Pascal, a máquina do Leibniz já fazia as 4 operações. E a máquina do Pascal só fazia 2 operações. Tá? Está aqui uma representação, né, uma imagem aqui da máquina do Leibniz. Tá? Em 1673, o Leibniz apresentou a proposta dele, a máquina dele, à Sociedade Real de Londres. Tá? Ele apresentou a máquina dele. E o interessante, né, pessoal, que essa máquina aqui do Leibniz, ela foi a primeira desse tipo com uma estrutura mecânica para fazer as 4 operações, né? Foi a primeira máquina mecânica que surgiu que fazia as 4 operações. Todas as máquinas que vieram antes de Leibniz faziam somente 2 operações, tá? Então percebam, pessoal, como a computação aí, os computadores foram meio que engatinhando, né? Primeiro fazia só soma e subtração, depois soma, subtração, multiplicação e divisão, e assim por diante. Tá? Depois, o que a gente tem aqui? Em 1835, né, o Babbage, ele desenvolveu uma máquina de uso geral com os seguintes componentes: armazenamento, seção de entrada e seção de saída usando cartões perfurados. Quem de vocês, pessoal, já não ouviu falar de cartões perfurados? Não é? Quem de vocês já não ouviu falar de cartões perfurados? Na verdade, toda a programação de software, pessoal, naquela época, toda a programação de software, antigamente, ela era feita em cartões perfurados. Né? Se eu precisava programar um joguinho, por exemplo, eu tinha que programar no cartão perfurado. E eu inseria o cartão perfurado no sistema computacional. Né? Então, era dessa maneira que era feita a programação. Tá? Olha só, pessoal, no caso aqui, eu já vou logo para o chat, tá? Só um minutinho. De todos os pioneiros da computação, o Babbage foi o primeiro a acreditar que era possível duplicar um processo puramente mental através do uso de uma máquina. Ou seja, olha que bacana, pessoal. O Babbage foi o primeiro teórico, o primeiro pesquisador que ele pressupôs que a gente poderia montar uma máquina, criar uma máquina que poderia replicar um processo. Eu botava um processo naquela máquina, aquela máquina, ela replicava, ela repetia aquele processo várias vezes. Bacana isso aí, né, pessoal, que o Babbage pensou na máquina dele naquela época. Ou seja, criar uma máquina que conseguiria replicar, conseguiria executar um determinado processo por várias vezes, sozinha, a máquina fazendo isso sozinha, tá? E, por fim, aqui, pessoal, nesse terceiro parágrafo, ele fala que, devido às limitações de tecnologia na época, como o Babbage construiu a máquina dele? Basicamente, ele construiu usando latão, pedaço de latão, pedaço de ferro, pedaço de alumínio, madeira, né? Que era a tecnologia que eles tinham na época. Tá? Mas uma contribuição extremamente importante do Babbage pessoal,
que na máquina dele tinha armazenamento de dados, seção de entrada de dados e saída através de cartões perfurados. Isso foi uma grande contribuição para a ciência dos computadores. E outra contribuição importante é esse segundo item que eu falei agora, né? Que o Babbage propôs, né, uma máquina que conseguiria repetir um determinado processo por várias vezes, tá? Então, isso aí foram inovações importantes aí que foram propostas pelo Babbage. Pessoal, agora eu vou dar um pulinho no chat, tá? Eu vi que tem aqui alguns comentários. Parou de apresentar? Não, pessoal, estou apresentando aqui. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo meu slide? Sim? Que o Luiz ali disse que não estava vendo? Tá, bacana, pessoal. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta aí sobre essa parte que eu expliquei dos computadores, do Abaco, dos computadores ali, a Pascaline? Não? É que isso aí também, né, pessoal, é histórico, né? Isso é a parte mais histórica, né? Evolução histórica. Então, é aquela coisa, né? É isso aí. Tem aqueles teóricos, tem aqueles autores, eles criaram essas ideias naquela época, né? Que são ideias que certamente ajudaram no momento atual. Mas é importante, né, pessoal? É importante a gente conhecer um pouquinho aí dessa evolução histórica. Maravilha. Pessoal, agora eu vou introduzir uma outra parte, tá? Eu vou falar das 4 gerações dos computadores. Tá? Vou falar de válvula, vou falar de transistor, vou falar de circuito integrado. Tudo bem, pessoal? Que são as gerações principais dos computadores. Ok? Vou falar de ENIAC, de UNIVAC, vou falar um pouquinho sobre as 4 gerações dos computadores. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vou retornar aqui para o meu slide. Estou aqui. Vamos lá. Maravilha, vamos lá. Olha só. A evolução da computação, no início dos anos 40, né, 1940, teve como motivação a necessidade de se realizar cálculos para uso militar, de uma forma rápida e eficiente. Isso aqui, pessoal, é uma informação extremamente importante, tá? Não sei se vocês sabiam, pessoal, mas quem impulsionou muito a evolução da computação foi a área bélica, foi a área militar. Não sei se sabiam disso, pessoal. A computação, os computadores, foram impulsionados e muito pela área militar, pela indústria bélica. Por quê, pessoal? Porque, principalmente lá na Segunda Guerra Mundial, o desejo era realmente criar computadores que fizessem cálculos de uma forma muito mais rápida, de uma maneira muito mais efetiva. Inclusive, pessoal, nessa época aí da Segunda Guerra Mundial, o desejo era de se criar computadores que fizessem o cálculo balístico. Sabe o que é cálculo balístico, pessoal? Cálculo balístico é você ter um computador que ele faz um cálculo e verifica a precisão de lançamento de um míssil. O quão preciso vai ser o lançamento de um míssil, de uma bomba, tá? Então, os computadores foram criados para isso na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a área militar, tá? O setor bélico ajudou muito na evolução da área da computação, tá? E aí, olha só, as 3 primeiras gerações estão intimamente, né? As 3 primeiras gerações da computação estão intimamente ligadas a 3 desenvolvimentos tecnológicos. Quais são eles? Primeiro, o surgimento da válvula, depois o surgimento dos transistores, né, o transistor, e depois os CIs, os circuitos integrados. Então, as 3 primeiras gerações aqui, pessoal, da computação, elas estão relacionadas a esses 3 desenvolvimentos tecnológicos. Válvula, transistor e circuito integrado. Tudo bem? E agora, pessoal, vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essas gerações. Começando por quem? Válvula. Tá? Olha só, pessoal, válvula. Válvula foi a primeira geração dos computadores. É uma geração que foi de 1946 a 1958. Olha aqui, pessoal, a figurinha aqui de algumas válvulas, né? Quem de vocês, pessoal, já não viu uma válvula?
Às vezes na casa dos seus avós, talvez na casa dos seus avós você já deve ter visto um rádio, um toca-discos, né, pessoal? Um toca-discos aí movido a válvulas, né? Então é uma tecnologia importante aí dentro da evolução da computação, tá? As válvulas. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Vamos lá. Ó, quem que é esse aqui, pessoal? Esse computador ENIAC é um computador que surgiu dentro aqui dessa primeira era, dentro dessa primeira geração das válvulas. O que era o ENIAC? Está aqui, ele é uma sigla, né? Ele é um computador, lendo aqui em inglês, né? Computador e analisador de integração numérica, eletrônico, tá? Então, pessoal, olha só. O ENIAC, ele surgiu nessa primeira era, nessa primeira geração das válvulas, tá? Ele foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala que surgiu. Olha que bacana, né, pessoal? Foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala, grande porte que surgiu, e ele era essencialmente movido a válvulas, tá? Olha só, pessoal, é interessante destacar o seguinte: vocês perceberam que toda essa sala aqui é o ENIAC, né? Todas essas placas aqui, pessoal, todas essas estruturas aqui compõem o ENIAC. Ou seja, o ENIAC literalmente ocupava uma sala inteira, né? Literalmente, pessoal, o cara do suporte técnico, se ele tivesse que dar algum tipo de manutenção técnica no ENIAC, ele tinha que literalmente entrar no computador. Entrar no computador, fazer a parte técnica de suporte técnico e depois sair do computador. Literalmente era isso, porque o computador ocupava salas inteiras, tá? Ele era realmente um computador de grande escala, de grande porte, tá? Olha só, que mais? Já vou lá para o chat, pessoal, para vocês me questionarem. Em sua proposta, von Neumann, pessoal, ele é um nome importante. Von Neumann é considerado um dos pais da ciência dos computadores. É considerado o pai da ciência da computação, tá? Em sua proposta, o von Neumann, ele sugeriu que as instruções, ou seja, que os códigos de programa fossem armazenados na memória do computador, né? Percebam, até então, antes disso, antes de von Neumann, as instruções de programa eram todas lidas de cartões perfurados e então executadas uma a uma. Olha só, quando a gente armazena, pessoal, nosso programa na memória RAM, para então executar o nosso programa, né, fazer a execução do nosso programa, tornaria o computador muito mais rápido, muito mais eficiente. Já que no momento da execução, as instruções seriam obtidas com rapidez eletrônica, tá? Isso aqui é o seguinte, pessoal, resumindo, vou resumir para vocês, tá? Vou resumir todo esse parágrafo que ele colocou aqui. Nessa máquina de von Neumann, nesse modelo de von Neumann, tá aqui a foto dele, né? Nessa máquina de von Neumann, antes do von Neumann, as máquinas antes do von Neumann, todas as leituras de dados tinham que ser feitas a partir dos cartões perfurados. E isso demorava muito, pessoal. Demorava muito para você ler as instruções, ler os códigos de programa de um cartão perfurado. Demorava muito isso em termos de processamento. A partir do momento, pessoal, que você lê as instruções de programa diretamente da memória RAM, da memória principal do computador, vocês concordam comigo, pessoal, que o computador vai ficar muito mais rápido? Muito mais eficiente? Sim, né? Com certeza. Tá? Que é exatamente o conceito de computação que a gente tem hoje em dia, né, pessoal? Até hoje em dia. Ou seja, eu tenho a CPU, eu tenho o processador, e ele lê as instruções de programa, as instruções de código, diretamente da memória RAM. Tá? Então, essa máquina de von Neumann, pessoal, propôs esse conceito importantíssimo, esse conceito fundamental, que é usado até os dias atuais dentro da área da ciência dos computadores. Tá? Então, um nome importante, viu, pessoal? Nome importante aí dentro da ciência dos computadores. Tá? Vamos lá. Ainda estou na primeira geração, tá? Ainda estou na primeira era, na primeira geração. Na primeira geração, também surgiu o Univac 1. Ele também era um computador de grande porte. Era um computador automático universal. Também era um computador de grande porte. E esse Univac 1, pessoal, ainda na primeira geração, na geração das válvulas,
Esse Univac 1 foi o início da era da computação comercial. Olha que bacana, pessoal. Do Univac em diante, os computadores começaram a ser utilizados no âmbito do comércio, universidades e assim por diante. Tá? O primeiro Univac foi entregue ao Burel do censo dos Estados Unidos para ser usado na tabulação do censo realizado lá nos Estados Unidos. Então, olha só que bacana, pessoal. O primeiro Univac foi usado para fazer o censo norte-americano, o que seria o nosso IBGE, né? O censo feito pelo IBGE aqui no Brasil, tá? E só complementando aqui, pessoal, o Univac 1 foi projetado pela empresa de John Eckert e John Macaulay, que mais tarde se tornou a empresa chamada Unisys. Se vocês pesquisarem na internet, pessoal, essa empresa Unisys existe até os dias atuais, tá? Existe desde aquela época Unisys e ainda existe essa empresa. Façam até um teste depois, tente acessar o site da Unisys. Ok? Legal. Fechamos, pessoal. Fechamos aqui essa primeira geração. Deixa eu passar aqui para o chat. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aqui? Vocês vão perceber que sempre eu vou dar essas paradinhas para ver se vocês querem falar alguma coisa, fazer algum apontamento. Tudo certo, pessoal? Tranquilo? Sim? Maravilha. Maravilha. Então resumindo, pessoal, o que nós temos? Resumindo, essa primeira geração é a geração das válvulas, tá? Ou também a geração dos computadores de grande porte. É o caso do ENIAC e do Univac, né? Eram computadores que ocupavam salas inteiras, literalmente. Tudo bem? Então, é importante vocês guardarem essas informações aí. Agora a gente vai para a segunda. Vamos para a segunda geração? Então vamos. Então, eu vou lá para o slide. Vamos lá. Segunda geração. É a geração dos transistores. Está aqui a figurinha do transistor, né? E ela foi uma geração de 1959 a 1964, né? A segunda geração, que é a geração dos transistores. Então, vamos lá. Ó, os transistores, eles foram inventados, né, criados por 3 cientistas da Bell Labs, em 1947. São eles, John Barden, o Walter Brittain e o William Shockley. Então, foi criado pela Bell Labs especificamente por esses 3 cientistas que criaram os transistores. Importante destacar, pessoal, que esses 3 cientistas, eles receberam o Prêmio Nobel de Física, na época, devido a essa invenção, devido a essa criação que eles tiveram, né? O que são os transistores, pessoal? Principalmente aí quem é mais da área de eletrônica, né, deve saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas o que é um transistor? Transistor, eles são pequenos dispositivos, né, que transferem sinais eletrônicos através de um resistor. Basicamente, esse é o conceito de um transistor. Tá? Ó, percebam aqui algumas vantagens em relação às válvulas, pessoal. Algumas vantagens. Né? Lembra que eu falei das válvulas da primeira geração, né? Quais seriam algumas vantagens em relação às válvulas? Primeiro, pessoal, os transistores são muito menores, né? Opa, vamos lá. O que nós temos aqui? Prosseguindo. Algumas vantagens aqui, pessoal, em relação aqui dos transistores em relação às válvulas. Olha só. Os transistores, pessoal, eles são, digamos, eles são muito menores, eles são pequenos, eles são muito menores se a gente for comparar com as válvulas, tá? Os transistores, pessoal, eles não exigem tempo de pré-aquecimento, ou seja, enquanto que na válvula, pessoal, ele tem que ter um tempo de pré-aquecimento, no caso das válvulas, né? É igual ao carro antigo, a válvula tem que ter um tempo de pré-aquecimento. O transistor já não tem isso. O transistor não exige tempo de pré-aquecimento. O transistor é só ligar e usar, tá? Que mais, pessoal? Os transistores, eles também consomem menos energia, né? Eles são muito mais econômicos, eles consomem menos energia, tá? Os transistores, pessoal, também são muito mais rápidos, são muito confiáveis, dificilmente dá problema
no transistor. E válvula não, pessoal. Válvula toda hora dava problema. Válvula, pessoal, em média, queimavam várias válvulas todos os dias. E todo dia o operador tinha que entrar dentro do ENIAC para fazer a manutenção técnica. Então, válvula, geralmente, como ele aquece muito, como a válvula tem um superaquecimento, válvula queima muito, dá muito problema. Diferentemente do transistor, né? Transistor é muito mais rápido e muito mais confiável, ele não queima, ele não dá problema, tá? E, consequentemente, né, pessoal, os transistores também, eles dissipam muito menos calor, né? Eles não dissipam tanto calor igual a válvula dissipa, tá? Então, percebam, pessoal, a quantidade de vantagens que a gente tem dos transistores em relação às válvulas da primeira geração. Tudo bem? Legal? E acabamos rapidinho, pessoal, essa segunda geração aí. Vocês têm algum apontamento, pessoal, sobre a segunda geração? A segunda geração foi mais rápida, né? Eu deixei ela mais breve, eu deixei ela mais objetiva. Tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilinho? Sossegado? Estou aqui no chat. Não? Então tá bom. Tranquilo, Danilo. Maravilha. Show de bola. Então, a segunda geração ali foi mais rapidinha. Basicamente, a segunda geração é a geração dos transistores. Conforme eu já falei, então, os transistores têm muito mais vantagens se a gente for comparar com as válvulas da primeira geração. Tá? Então, é importante destacar isso aí. Isso aí. Agora, vamos, pessoal, para a terceira. Qual que é a terceira? Olha só. Qual que é a terceira geração? A terceira geração é a geração dos circuitos integrados, né? É a geração que veio de 1965 até 1970. Aqui vocês estão vendo uma figurinha, né? Uma imagem dos circuitos integrados. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa terceira geração, que é a geração dos CIs. Ó, olha só. Primeiro item aqui. Cada transistor usado lá na segunda geração, que eu falei agora há pouco, né? Cada transistor usado na segunda geração, ele era um dispositivo que deveria ser soldado na placa do circuito. Ou seja, pessoal, pense numa placa, né? Pensa numa placa de computador. Na placa de computador, eu preciso pegar vários transistores, né? E ir soldando no dispositivo, soldando na placa do computador. Não sei se vocês perceberam, pessoal, o nosso transistor, que eu mostrei agora há pouco, o transistor, ele não é pequeno, ele é grande, né? Se for comparar com computadores atuais, o transistor, pessoal, é um dispositivo relativamente grande. Aí, imagine, pessoal, você ter uma placa de circuito, uma placa de computador. Você tem que ir soldando vários transistores para fazer processamento de dados. Chega uma hora que não cabe mais transistor, concorda, pessoal? Chega uma hora que não cabe mais. É nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, se a gente for pegar os transistores da segunda geração, ele é um dispositivo que tinha que ser soldado na placa do circuito. Mas à medida que você ia soldando os transistores, ia chegar um momento que não cabia mais, né? Então, olha só, complementando aqui. Assim, conforme o número de transistores aumentou, o trabalho de montagem se tornou cada vez mais difícil. Então, imagine, eu quero criar computadores mais rápidos, mais eficientes. Então, eu tinha que colocar mais transistores. Mais e mais e mais transistores na placa de circuito, né? Ou seja, pessoal, o processo de montagem, de fabricação dessa placa de circuito acabou ficando cada vez mais complicado. Acabou ficando cada vez mais difícil. Tudo bem? Legal. Então, isso aí eu falei especificamente do transistor da segunda geração. Tá? Estou fazendo esse apontamento aqui com relação ao transistor da segunda geração. Olha só, o CI, né? O CI aqui, ó, o circuito integrado, que é da terceira geração. Vamos lá. O circuito integrado, o que ele é? Ele é um circuito eletrônico completo, miniaturizado, ele é um tamanho bem menor, manufaturado, né? Produzido aí por processo de fabricação, né? Processo, né? Na indústria específica. Ele é um circuito eletrônico completo, miniaturizado, manufaturado sobre um pequeno chip de silício. Tá? Inclusive essa figurinha que eu mostrei para vocês agora, né? Em cima aqui em cima de um chip de silício, né, pessoal? Tá aqui. Tá?
Importante destacar que o silício, né, ele é um dos elementos, né, que é um dos elementos aí que é mais abundante na crosta terrestre. Tem muito silício, tá? Então, foi um elemento importante aí, usado aí na concepção dos circuitos integrados. Ó, nessa terceira geração, pessoal, tem alguns fatos importantes nessa terceira geração. Olha só. Em 65, os CIs, os circuitos integrados, eles começaram a substituir os transistores nos computadores. Olha que bacana. Né? Então, em 65, né, pessoal, começaram a deixar de usar os transistores e começaram a usar somente os CIs, os circuitos integrados, na concepção dos computadores. Isso de 1965 para frente. Tá? Ó, lei de Moore, pessoal. O que é essa lei de Moore aqui? Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Daqui a pouquinho até vou falar um pouco com vocês lá no chat. O que é essa lei de Moore, pessoal? A lei de Moore, ela foi criada pelo cofundador da Intel. E essa lei, pessoal, ela foi obtida por observações, né? Por observações que foram feitas lá em 1965. E o que ele fala, pessoal? De acordo com essa lei de Moore? Que o número de transistores que podem ser colocados em um único chip tende a dobrar a cada ano. Tá? Em outras palavras, pessoal, ó, olha só, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Esse princípio aqui da lei de Moore, o que ele fala, na verdade, né, pessoal, é exatamente a questão relacionada à miniaturização dentro da computação, tá? Vocês concordam comigo, pessoal, que a cada ano, a cada semestre, a cada mês, os nossos computadores estão ficando cada vez menores, menores, menores e menores? Concorda comigo? Já vou lá para o chat, pessoal. Concorda comigo? Pega o exemplo do ENIAC, da primeira geração. ENIAC e Univac. Né? Até eu vou lá para o chat. Estou indo aqui para o chat para conversar um pouquinho com vocês. Ó, isso mesmo, né, Gustavo? Concorda comigo, Gustavo? Se a gente pega os computadores de grande porte da primeira geração, ENIAC, Univac, todos ocupavam salas inteiras. Agora eu estou aqui no chat, tá? Concorda comigo, pessoal, que foi tudo diminuindo? Primeiro era a válvula, depois era o transistor, depois circuito integrado, depois microprocessador, né? Hoje em dia, pessoal, o que a gente tem? O que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia, tem pessoas aí da sala, eu acredito que tem pessoas aí da sala, que tem um celular, tem um smartphone, que tem mais memória, tem mais processamento do que um computador pessoal. Concorda comigo, pessoal, que tem gente que tem celular, às vezes, que o processamento é melhor do que um PC? Né? Sim, fato. Né? Exatamente, Luiz. Foi miniaturizando cada vez mais o hardware e otimizando o software, com certeza. Hoje em dia, pessoal, não tem relógio, não tem aqueles não tem aqueles relógios, pessoal, que tem computador embutido? Não tem relógio, não tem óculos. Não tem aqueles óculos lá, pessoal, que já tem todo um computador, microchip e memória embutida? Óculos especiais, né? Exatamente, Luiz. Então, hoje em dia, a gente tem um computador de bordo num relógio, num celular, num óculos virtual, né? Hoje em dia, pessoal, a gente já fala de nanotecnologia, né? Hoje em dia, a gente já fala de nanorobôs, né? Já ouviram falar, pessoal, de nanotecnologia, nanorobôs? Né? Um nanorobô, pessoal, nanotecnologia, um nanorobô é você criar um robô que consegue ser injetado aí na corrente sanguínea, né? É você criar um robô que consegue, não sei se isso já tem resultado disso aí, pessoal, mas é você criar realmente um mecanismo, um robô, que ele é infinitamente menor do que um fio de cabelo, né? Que é exatamente o conceito de nanotecnologia, nanorobôs. Então, é exatamente esse princípio que eu estou falando agora para vocês, tá, meninos e meninas? Esse princípio da miniaturização. Ou seja, a computação está cada vez mais miniaturizando, a gente tem dispositivos cada vez menores e menores. Tá? Mas tudo começou lá no início, né? Com o ENIAC e com o Univac, que eram computadores que ocupavam salas inteiras. Ok? Então, a lei de Moore, ela vai bem de encontro aí com esse princípio aí da miniaturização.
tá? De tempos em tempos vai diminuindo cada vez mais o tamanho aí dos dispositivos. E aumentando o processamento, né? Diminuindo o tamanho das coisas e o processamento triplicando, quadriplicando e assim por diante. Tá bom? Legal. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre a quarta, né? A quarta geração. Já falei das 3 primeiras, agora vou falar da quarta. Tá? Então, vamos lá. Quarta geração, a geração do microprocessador, que foi de 1971 em diante. Tá? O microprocessador, pessoal, ele foi uma extensão da tecnologia de terceira geração, tá? Que é a geração dos CIs. A terceira geração nós tínhamos os CIs, os circuitos integrados, tá? Então, a quarta geração foi uma extensão da tecnologia de terceira geração. E na quarta geração, pessoal, nós temos 2 momentos na quarta geração. Quais são eles? Surgiram os circuitos LSI, que seria exatamente a integração em larga escala, ou seja, no caso dos circuitos LSI, a gente conseguia colocar até 10 mil componentes poderiam ser colocados num único circuito integrado. Até 10 mil componentes. Tá? Enquanto que no caso dos circuitos VLSI, que é chamado de integração em muito larga escala, a gente já conseguia colocar mais de 10 mil componentes poderiam ser colocados no único circuito integrado. Tá? Então, foram 2 momentos, 2 circuitos que apareceram nessa quarta geração. Foram os circuitos LSI e os circuitos VLSI. Ok? E finalizamos, pessoal. Tá ok? Estou aqui no chat de novo. Finalizamos, ufa, a parte aí da evolução da ciência dos computadores. Tá? Já expliquei para vocês os 4 momentos, as 4 eras, as 4 gerações. Procurei ser mais objetivo, tá, pessoal? Porque tem muito mais coisa que isso. Procurei ser mais objetivo aqui e pontuar alguns aspectos com vocês. Legal? Dúvidas, pessoal, tá aqui? Perguntas nesse momento? Que aí, caso contrário, eu vou falar um pouquinho sobre software. Né? Tudo certo? Legal, João. Então, já falei um pouco sobre hardware no começo, falei sobre evolução dos computadores. Agora eu vou fechar com software, a aula. Tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Vou começar agora a falar um pouco sobre software. Vamos lá. Voltando para o slide. Softwares. Legal, vamos lá. Softwares, pessoal. O que é um software? Bom, de acordo com o dicionário, né, Michaelis, o que é um software? Um software é exatamente qualquer programa, tá? Qualquer programa ou grupo de programas que instrui o hardware sobre a maneira como ele deve executar uma tarefa, né? Inclusive, pessoal, sistemas operacionais, processadores de texto e programas de aplicação também são considerados software. Concorda comigo? Então, peguem, pessoal, pontualmente esse conceito aqui. Vamos destrinchar. Vamos destrinchar esse conceito aqui, ó. O que é um software, pessoal? Um software é um programa, né? É um programa que faz o hardware funcionar. Concorda comigo, pessoal, que em síntese um software é isso? É. Em síntese, o que é um software? É um programa que faz o hardware funcionar. E ainda, pessoal, concordam comigo que software e hardware são 2 coisas interdependentes? Concordam comigo? Software precisa do hardware para funcionar e hardware precisa do software. Concorda comigo? Existe uma interdependência, né? O hardware, pessoal, em si, a máquina, é uma máquina burra. Se o hardware não tiver um sistema operacional, se o hardware não tiver pelo menos o Windows, o sistema operacional, ele não roda. A máquina nem liga. A máquina sequer liga. Tá? Então, o hardware precisa de software. Principalmente um software de sistema operacional. Um Windows, um Linux. Senão o hardware nem liga. Ele nem dá o boot. Ele não funciona. Assim como, pessoal, um software não tem como existir também o hardware, sem o hardware, né? O software depende do hardware para funcionar. Tá? E perceba aqui, pessoal. Sistemas operacionais, como é o caso do Windows, do Linux, processador de texto, como o caso do Word, Microsoft Word, e programas de aplicação,
né? Sei lá, um PyBrush, um Corel, né? Todos esses programas de aplicação são todos exemplos também são exemplos de softwares. Tudo é software, né? Olha só. E outro conceito aqui do Loudon, né? O que ele fala? Que para usar o hardware, você precisará do software, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Para o software funcionar, você precisa do hardware, vice-versa, né? É ele que oferece instruções detalhadas para guiar o trabalho do computador. Tudo bem? Então, é exatamente o programa de computador, é exatamente o software, não é? Que oferece instruções detalhadas para guiar o funcionamento do computador. Tá? Quem que dá essas instruções? Quem que dá esses comandos para o hardware? É exatamente o programa. É exatamente o software, é exatamente o programa que dá essas instruções para que o hardware funcione, para que a máquina rode corretamente. Tudo bem? Legal. Prosseguindo, o que nós temos, pessoal? Tipos de software. Vou falar para vocês aqui, pessoal, especificamente sobre 3 tipos de software. Quais são eles? Software básico, software aplicativo e software utilitário. E também vou falar um pouquinho ali no meio sobre sistemas operacionais. Tá joia? Deixa eu voltar aqui para o chat, pessoal, para saber se está tudo bem. Até aqui. Por enquanto, tudo certo. Danilo, Cibele, tudo bem. Bruno também. João Vitor. Show de bola, pessoal. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Prosseguindo, então. Tranquilo, Vinícius. Maravilha. Prosseguindo. Vamos lá. Tipos de software. Primeiro tipo de software que eu vou falar para vocês aqui é o software básico. Então, vamos lá. O que é um software básico? Software básico é um conjunto de softwares que permitem ao usuário ou ao programador criar, depurar e modificar as aplicações criadas por ele. Tá? Vou pontuar para vocês aqui, pessoal, alguns exemplos de softwares básicos. Ó, exemplos de software básico. Sistemas operacionais. Todos os sistemas operacionais, pessoal, são exemplos de softwares básicos. Exemplos de sistemas operacionais. Linux, Unix, Windows, Android, né, pessoal? Android seria um sistema operacional de smartphones, ou iOS, né? MS-DOS, o MS-DOS também era um sistema operacional, o antigo MS-DOS, tá? Então, sistemas operacionais em geral, são considerados software básico, tá? Outros exemplos, pessoal, de software básico. Linguagens de programação em geral. C, COBOL, C++, Java, C Sharp, Visual Basic, VB.NET, Delphi, tá? Então, toda e qualquer, pessoal, linguagem de programação, seja qual for ela, tá? Inclusive o Python, né, que a gente vai usar na disciplina aqui, todas as linguagens de programação são exemplos de software básico, tá? E também, por último, pessoal, por último aqui, são considerados software básico as linguagens de quarta geração. O que são linguagens de quarta geração, pessoal? Exemplos. Ferramentas de consulta a dados. Sei lá, digamos que você tem uma ferramenta automática. Você consegue fazer consulta em banco de dados, mas ela é uma ferramenta lúdica. Você não precisa programar nela, tá? Essa é a característica de linguagem de quarta geração, pessoal. São linguagens que você não tem que programar nelas. São ferramentas que você tem uma interface gráfica, você interage diretamente com a interface gráfica, ela é bem lúdica, bem simples, tá? E através dessa interface gráfica você consegue, por exemplo, fazer consulta em banco de dados, sem entrar em contato com a programação propriamente dita, tá? Outros exemplos, pessoal, de linguagem de quarta geração. Gerador de relatórios, né? Algum programa que gera relatórios automaticamente. Linguagens gráficas. Não sei se o pessoal já ouviu falar de Scratch, de Game Maker. O Scratch, pessoal, o Scratch é bem bacana. O Scratch dá para você aprender programação, o Scratch, e no Scratch, pessoal, você
aprende lógica, aprende programação, usando o conceito de blocos, de bloquinhos. Você vai botando as caixinhas, os bloquinhos, e aí você vai montando um programa usando essas caixinhas, usando esses bloquinhos. Não sei se alguém já viu isso aí. Isso aí foi criado por uma universidade norte-americana, pelo MIT, tá? Mas o Scratch é uma linguagem que você não precisa obrigatoriamente programar nele. Você pode fazer tudo a programação arrastando caixinhas, objetos gráficos, objetos visuais, tá? Então, o Scratch é considerado uma linguagem de quarta geração, tá? E, pessoal, finalizando aqui, todo e qualquer software que você consegue gerar aplicações automaticamente, tá? Sem programar, é considerado linguagem de quarta geração, tá? Outro exemplo aqui, pessoal, fábrica de aplicativos. Não sei se alguém já ouviu falar da fábrica de aplicativos. Ele é um site que tem na internet que você consegue criar rapidamente e facilmente aplicativos para celular, sem programar. Você não precisa nem programar, você consegue criar de uma forma visual, de uma forma lúdica, você consegue criar aplicativos para celular, tá? É chamado de fábrica de aplicativos. Depois, se alguém tiver até curiosidade, pessoal, em acessar, é bacana. Só que eu já vou deixando a deixa aqui para vocês. Esse fábrica de aplicativos, pessoal, a interface deles, dos aplicativos que ele cria, não são tão bacanas assim, né? Se você quer criar aplicações mais bem elaboradas, aí não tem jeito. Aí você tem que partir para uma linguagem Java para desenvolver aplicativos para celular mais bem elaborados, tá? Eu acho que essa fábrica de aplicativos, ele cria uns apps simples, deixa colocar figura, imagem, mas a interface dele não é parecida, digamos, com o aplicativo profissional que a gente vê nos dias atuais, tá? Mas onde é que eu estou querendo chegar, pessoal? Em resumo, em síntese. Que todas essas linguagens de quarta geração, essas linguagens que a gente consegue programar alguma coisa sem entrar em contato com linha de código, tá? É chamado de linguagem de quarta geração, tá? Você programa de uma forma visual, de uma forma lúdica, ok? Legal, pessoal? Então, linguagens de quarta geração, linguagens de programação em geral e sistemas operacionais são todos considerados exemplos de software básico, tá? Deixa eu vir aqui para o chat, pessoal, para saber se vocês querem questionar algo. Tá tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Sossegado? Com relação ao software básico? Legal? Maravilha. Maravilha, pessoal. Prosseguindo. Vamos lá. Ó, conforme eu acabei de falar para vocês, sistemas operacionais é um exemplo de software básico. Concorda comigo? Acabei de falar para vocês. Então, vou citar aqui para vocês, pessoal, talvez aqueles dois sistemas operacionais que são os mais conhecidos do mercado. Quais são eles? Windows e Linux, né? Talvez eles sejam os dois principais concorrentes do mercado em termos de sistemas operacionais para PC, para computador pessoal, tá? Vou colocar algumas características, tá, pessoal? O Windows, vocês sabem que ele foi criado pela Microsoft, através do nosso amigo Steve Jobs. Não, Steve Jobs é a Apple, né, pessoal? O Windows, o Microsoft, é através do nosso amigo Bill Gates, né? Através do Bill Gates. Que mais? O Linux foi criado por Linus Torvalds. Provavelmente até, pessoal, o nome do sistema operacional Linux veio do nome do Linus Torvalds, né? Tá aqui o nome dele. Que mais? O Windows é um sistema operacional que foi criado em 1993. O Linux foi criado, é um SO que foi criado em 91, o Linux. Apesar, pessoal, que já existiam versões mais antigas do Unix, tá? Talvez alguns de vocês até iriam me falar isso agora, daqui a pouco, no chat, tá? Já existiam algumas versões do Unix e do Minix há muito tempo, já há muito tempo, mas desde a década de 70, 60. Mas o Linux, pessoal, ele surgiu realmente em 1991, tá? Já coloquei, né, pessoal, que o Windows foi criado pela Microsoft Corporation e o Linux foi criado pela Linux Foundation, tá? Algumas características aí sobre esses dois principais sistemas operacionais que a gente tem
Esses dois principais concorrentes no mercado. Tá joia? Ó, algumas características, pessoal. Vamos lá. Sobre os dois. Vamos pontuar aqui algumas características. Windows e Linux. Vamos lá. Windows, pessoal. O Windows, ele tem interface gráfica, né? Ele é tudo visual, tudo com interface gráfica. E o Linux, pessoal, o Unix em si, ele sempre teve a principal característica de ser uma interface via linha de comando, via texto, via linha de comando. Apesar, pessoal, que alguns de vocês aí na sala poderiam até me falar, professor, mas hoje em dia o Linux tem interface gráfica. E tem mesmo, pessoal. Mas muitos usuários, quando a gente conversa com usuários, pessoal, usuários em geral de computadores, muitos usuários ainda descrevem que tem uma certa dificuldade em usar ainda a interface gráfica de Linux, se for comparar com a interface gráfica de Windows. Né? Eu acredito que o Linux tem que evoluir um pouco ainda nessa questão da interface gráfica dele. Tá? E o Unix, pessoal, sempre foi mais baseado em linha de comando, interface de comando mesmo, parecido com o MS-DOS. Tá? Que mais, pessoal? Windows é código fechado. Ele é programa proprietário. Ele é código fechado. Você não consegue ter acesso ao código-fonte do Windows. Você consegue ter esse acesso? Não. O código-fonte do Windows é fechado. Enquanto que o Linux, pessoal, é código aberto. Tá? Você consegue ter acesso ao código de programa, você consegue ter acesso ao kernel, você consegue ter acesso a toda a programação do sistema operacional Linux. É tudo aberto, é tudo free, é tudo livre, é tudo software livre. Tudo bem? O Windows, pessoal, vocês sabem que ele é proprietário, né? Ele é pago, muito bem pago. E o Linux é software livre, ele é gratuito. Tudo bem? O Windows, pessoal, ele é muito mais vulnerável a vírus, né? Existe muito mais vírus de computador para Windows, enquanto que o Linux, pessoal, o Linux é considerado um sistema muito seguro, né? Ele já é considerado um sistema muito mais, muito menos vulnerável a vírus. Existem poucos vírus para Linux, tá? Até porque, pessoal, é muito mais difícil programar vírus para Linux, tá? Então é importante a gente entender um pouquinho dessas características de sistemas operacionais, pegando principalmente aqui os sistemas Windows e Linux. Relembrando, pessoal, que tanto o Windows quanto o Linux estão naquela categoria de software básico. Tá? Aquela categoria de software básico. Depois, o que a gente tem? Ó, pessoal, deixa eu voltar aqui no chat para saber se vocês têm algum apontamento. Até aqui, pessoal, sobre os SOs. Algum apontamento, algum comentário? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá. Prosseguindo, pessoal, que já são 10h20. Vamos lá, para acabar essa parte aqui. Ó, algumas características de sistemas operacionais. Vamos lá. O que é o sistema operacional? É um conjunto de programas supervisores que gerenciam os recursos, hardware e software, de um sistema de computação. Tudo bem, pessoal? Então, é exatamente o SO, é exatamente o sistema operacional que gerencia todo o funcionamento do hardware e do software do computador. Tudo bem? Quais são, pessoal, as funções principais de um SO? As funções principais. Ele faz gerência de memória, né? Faz todo o gerenciamento de memória, memória RAM, memória cache. Memória cache, pessoal, ela é chamada de uma memória de acesso rápido, tá? Memória cache é uma memória de acesso muito mais rápido do que a memória RAM, tá? Sistema operacional faz gerenciamento do processador, do CPU, né? Unidade Central de Processamento. Sistema operacional faz gerenciamento de arquivos, né? De arquivos que são armazenados no HD, no disco rígido. Sistema operacional, pessoal, faz gerência de dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, é o sistema operacional que controla os periféricos, ou seja, o SO controla mouse, controla teclado, controla microfone, webcam, controla impressora multifuncional. Todos esses periféricos, pessoal, que eu falei no começo da aula, eles são gerenciados pelo sistema operacional.
tá? E esses dispositivos são chamados de dispositivos de entrada e saída, tá? Olha só, pessoal, algumas tarefas aqui que são realizadas por SOs. Por exemplo, quem que faz a leitura de uma tecla pressionada no teclado? Quem que faz essa leitura? É o SO. É o SO que lê essa tecla pressionada e leva essa informação para o computador, tá? Transferir um arquivo do pendrive para a memória RAM, para a memória principal. O SO também que faz esse gerenciamento. Tudo bem? Coloquei aqui alguns exemplos de SOs, que eu já tinha falado para vocês. E a figurinha aqui, né, pessoal? Essa figurinha aqui sintetiza bem, né? Olha só. Aqui em cima eu tenho os softwares, os aplicativos, né? Os nossos softwares. Aqui embaixo eu tenho o hardware. E no meio eu tenho o quê? Eu tenho o SO. Eu tenho o sistema operacional. Então, é exatamente o SO que faz o meio de campo entre os aplicativos de um lado, os softwares de um lado e o hardware do outro lado. Tudo bem? É exatamente o sistema operacional que faz esse meio de campo entre hardware e software. E essa figura aqui, pessoal, na verdade, ela é a mesma coisa que essa figurinha aqui, né? É a mesma coisa que essa figurinha aqui, só que ampliada, né? Ela está ampliada. Ó, eu tenho aqui os softwares aplicativos, ficam aqui no topo, softwares aplicativos. Aqui no meio, pessoal, eu tenho o quê? Aqui no meio, eu tenho o sistema operacional, é toda essa caixa grande aqui. O que o sistema operacional faz? Ele faz gerenciamento de processos, de programas, né, digamos assim. Ele que gerencia a execução dos programas de computador. O SO gerencia arquivos, gerencia dispositivos de entrada e saída. O SO gerencia a memória e gerencia os dispositivos de entrada e saída como um todo. E, por fim, aqui embaixo, pessoal, a gente tem os drivers de dispositivo, e através desses drivers de dispositivos, nós conseguimos fazer a conexão com o hardware, tá? Ó, pessoal, olha só. Talvez alguns de vocês já tenham, sei lá, às vezes na casa de vocês, no trabalho de vocês, digamos que vocês compraram uma impressora nova. O que vocês têm que fazer, pessoal, para fazer essa impressora nova rodar no computador de vocês? Vocês têm que instalar um driver. Concorda comigo? Vocês têm que instalar um driver na impressora, instala o driver para que o seu computador reconheça essa impressora. Por isso que eu coloquei aqui, né? Muitas vezes a gente demanda, né, a existência de drivers e dispositivos para fazer conexão com o hardware do computador. Tudo bem? Vou lá para o chat, pessoal. Acho que tem algum apontamento. Deixa eu ver. Isso, Luiz. Exato, exato. Exato, Luiz. Muitas vezes a gente tem que baixar o driver da internet, né, Luiz Felipe? Né? Principalmente se você perdeu o CD da impressora, digamos assim, né? Se você perdeu o CD da impressora, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site da HP, da Epson, e fazer o download do driver dispositivo daquela impressora. Aí você instala o driver, os utilitários, né, Luiz Felipe? Para poder funcionar aquela impressora no seu computador, senão ela não roda, senão ela não funciona. Exatamente, Luiz Felipe. Bacana. Show de bola. Depois aqui, pessoal, vamos lá, estamos acabando. Falando aqui um pouquinho mais sobre os sistemas operacionais, conforme eu já tinha falado para vocês, o que é interface gráfica? Interface gráfica, pessoal, é quando você tem um sistema operacional gráfico, né? Um sistema operacional visual. E todas as interações sobre essa interface gráfica são feitas de que forma, pessoal? São feitas com botões, janelas, menus, né? Símbolos gráficos, que são muito mais fáceis de serem entendidos pelo usuário. Né? Alguns elementos aqui, pessoal, de interface que a gente tem. Janelas, formulários, ícones, botões, menus e assim por diante. Tá? Então, geralmente, essas aqui são algumas características das interfaces gráficas. E como é que o que a gente usa, pessoal, para poder interagir com a interface gráfica? O que a gente usa? A gente pode usar o mouse, concorda comigo? Eu posso usar o mouse, posso usar um dispositivo apontador, né? Opa, tá chegando aluno aqui. Opa, maravilha. Chegou mais um.
Então, olha só, pessoal, de acordo aqui com o que ele fala, né? A gente pode interagir com uma interface gráfica via mouse, por exemplo, né? Ou posso, inclusive, utilizar uma interface do tipo touchscreen, do tipo interface de toque, né, pessoal? Por exemplo, no smartphone, no tablet. Hoje em dia, pessoal, existem alguns modelos de notebook que eles têm a tela acoplada com o teclado, e você consegue retirar a tela do teclado. Não sei se alguém já viu isso. E a tela é touch. Você consegue usar ela como touchscreen. A tela de alguns modelos de notebook. Eu não lembro qual que é a marca, pessoal. Se alguém tiver aí no chat, puder até me ajudar. Mas eu lembro que tinha uma marca de netbook, você conseguia... É da Dell, Fernando? Legal. Que você desconectava a tela e a tela se transformava num tablet gigantesco. Era fantástico, né, pessoal? O custo-benefício era fantástico. Você tinha um tablet e um notebook ao mesmo tempo. Né? Nem sei se a Dell vende ainda esse produto, né? Nem se a Dell ainda vende, né? O Roberto está falando aqui que o dele é Asus, e ele desconecta a tela e vira tablet. Legal, Roberto. Da Asus também faz isso. Porém, nem usa muito essa função, né? Ele não desconecta. Ele só vira. Entendi, Roberto. Você não destaca ele. Você só movimenta na diagonal o monitor. Você pode mudar um pouco o ângulo dele, mas ele não é destacável. Entendi. Bacana. Legal. Legal, Roberto, Fernanda, aí, pelas informações. Vamos lá. Prosseguindo, pessoal. Vamos acabar aqui. Aí, pessoal, acho que falta só mais 2 softwares aqui que eu vou falar para vocês. Vamos lá? Software aplicativo. O que são software aplicativo? São softwares utilizados como ferramentas com o intuito de auxiliar na execução de nossos trabalhos cotidianos. Então, o que é software aplicativo, pessoal? Resumindo, software aplicativo é tudo que se usa no seu dia a dia, para trabalhar, para fazer seu trabalho no dia a dia. Por exemplo, editor de texto, por exemplo, Word, planilha eletrônica, apresentação no PowerPoint, programa de folha de pagamento, controle de estoque, software gráfico, né? Corel, Paintbrush, calculadora, PDF, né? Acrobat Reader, tá? Então, todo e qualquer software, pessoal, que você usa no seu dia a dia, que você usa no seu cotidiano para fazer o seu trabalho diário na empresa ou na faculdade, nós chamamos de softwares aplicativos. Tá joia? E por último aqui, acabando, software utilitário. O que é software utilitário, pessoal? São softwares relacionados à manutenção do computador e dos seus dispositivos. Então, é todo e qualquer software para manutenção, tá? Além disso, são softwares também de apoio ao SO. Olha só, pessoal. Exemplos de software utilitário. Software para fazer backup, né, de banco de dados, para fazer um backup. Software antivírus. Software para compactação de arquivo. Firewall. O que é firewall, pessoal? O firewall é um software específico que você instala no seu computador e ele detecta se o seu computador está sofrendo ataque de hacker, ataques virtuais. Então, é importante, pessoal, na máquina de vocês, ter um software firewall instalado, porque ele tenta bloquear ataques externos. Evita de alguém estar tentando invadir a sua máquina, o software de firewall. Tá? Ele gerencia as entradas e saídas do seu computador na internet. Tá? Outros softwares utilitários. Desfragmentador de disco e arquivos, é aquele famoso defrag que a gente tinha no Windows, né, antigamente, é o desfragmentador de disco, e todo e qualquer software para verificação de erros. Tudo bem, pessoal? Então, em síntese, o que é um software utilitário? Resumindo, sintetizando. Software utilitário é todo e qualquer software que é usado para fazer a manutenção do seu computador, tá? Para você arrumar o sistema operacional, para você dar manutenção no disco rígido e assim por diante. Legal, pessoal? Então, é todo e qualquer software, o software utilitário, todo e qualquer software que você pode usar para dar manutenção no seu computador. E, por fim, finalizando aqui, essa figurinha aqui, pessoal, acaba resumindo aí muitos conceitos que a gente falou na aula de hoje, né? Ó, você tem o computador,
o hardware. Em cima do computador, você tem um SO, você tem um sistema operacional que tem que rodar em cima do computador. Não é, pessoal? É fundamental, você precisa ter um SO rodando em cima do computador, senão o computador não liga, não funciona. Em cima do SO, você vai ter o quê? Você vai ter os softwares aplicativos. Tudo bem? Por exemplo, o Word, PowerPoint. São exemplos de softwares aplicativos que rodam em cima do SO. Tá? Em cima dos softwares aplicativos, você vai criar arquivos. Concorda, pessoal? Vai criar arquivos em doc, arquivos PPT, arquivos PDF. Você vai criar arquivos. Esses arquivos podem ser armazenados em pastas, no seu SO, em pastinhas, em diretórios. E essas pastas vão ser armazenadas aonde? Elas vão ser armazenadas no disco rígido. Vão ser armazenadas no HD, né, no hard disk. No disco rígido que fica dentro do seu gabinete, que fica dentro aí do seu computador. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui finalizando. Já interrompeu aqui o meu compartilhamento. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Comentários? Professor, e o Ruth? O Ruth? Deixa eu ver aqui. Professor, e o Ruth? O Ruth, Fernando? O root que você está questionando é o root lá do sistema operacional Linux? O root? O administrador do SO? O administrador da rede? Seria esse? Por exemplo, você loga no sistema operacional com senha de root. E aí, quando você está com senha de root, você pode fazer tudo o que você quiser no Linux, né? Porque você está com senha de administrador, você é o root. Né? É nesse sentido que você está falando, Fernando, ou não? É no outro sentido? Professor, Ou é boot? muitas Ou vezes você você está falando de quer boot? instalar um aplicativo, alguma coisa no celular, e daí eles falam, tem que liberar o root, senão você não consegue mexer no celular. Entendi. Eu uso esse termo aí, Fernando, muito no Linux. Às vezes o camarada chega e fala para mim assim, olha, com o seu usuário, com o seu perfil, você não consegue instalar nada. Você tem que entrar com senha de root, você tem que entrar com usuário de root para poder instalar as aplicações. A gente usa essa terminologia muito no sistema operacional Linux, né? Mas acho que é nesse sentido que você está falando, né? O que é root? Root é o administrador da rede. O administrador do computador, o administrador do dispositivo, o administrador da rede, o administrador do servidor. Se você está com senha de root, Fernando, você está logado como root, você pode fazer tudo o que você quiser, porque você é o administrador. Agora, geralmente, pessoal, a grande parte dos usuários de computadores de uma empresa, eles não podem ser root, né? Eles são clientes. Então, geralmente, aqueles usuários que são clientes, eles não podem instalar software, eles não podem mexer na configuração do computador, não pode fazer nada, né? Só pode utilizar software aplicativo, né? Concorda comigo, pessoal, que geralmente o usuário comum dentro da empresa, funcionários, colaboradores, eles são usuários de perfil abaixo do root. Então, eles só podem usar software aplicativo. Eles não podem configurar, não podem mexer nada na configuração do computador, não pode instalar nada, né? Toda essa parte de configuração seria feita pelo root mesmo, pelo administrador da rede, pelo administrador do sistema. E isso, Danilo, exatamente. Você tem os dois níveis, né, Danilo? Nível de usuário comum. Grande parte dos funcionários da empresa são usuário comum. Só pode usar software aplicativo. E acima deles você tem o root. O root pode fazer tudo, né? O root, pessoal, ele pode, no Linux, ele pode inserir o usuário, excluir o usuário, ele pode criar grupo de usuários, pode mudar a configuração do sistema, instalação de software, tudo quem faz isso é o root. É como se fosse o administrador do sistema. Ok, pessoal? Eu acho que é nesse sentido aí que vocês estavam perguntando, né? Tá jóia. Pessoal, estamos aqui finalizando. Deixa eu só resgatar aqui para vocês rapidinho, pessoal. Já estamos aí quase 22h40.
Deixa eu já colocar aqui para vocês o que vai ser a atividade dessa semana, né? Aí, se vocês puderem, pessoal, vocês já se adiantam, já desenvolvem a atividade e já entregam o mais rápido possível, né? Deixa eu pegar para vocês o que seria a atividade dessa semana, para adiantar aí para vocês. Estou abrindo aqui, pessoal. Já vou compartilhar com vocês aqui no chat, tá? Ó, essa semana, pessoal, não está complicado. Ó, não está difícil. Vou colocar para vocês aqui no chat o que vocês vão ter que fazer essa semana lá na atividade da disciplina EAD. Vou colocar agora no chat. Ó, pessoal, coloquei no chat e vou fazer a leitura. Ó, essa semana, pessoal, lá na disciplina EAD, vai ter um fórum. Vai ter um fórum de discussão, tá? E lá no fórum de discussão, pessoal, vocês vão ter que descrever, com as palavras de vocês, o que vocês entendem por software básico, software aplicativo e software utilitário, e dar exemplos, tá? Então, você vai escrever um parágrafo lá no fórum de discussão, dizendo o que você acha que seja software básico, software aplicativo e software utilitário, e dar alguns exemplos. Só isso, pessoal. Essa semana vocês vão ter só isso para fazer no fórum. Vai ter um fórum de discussão lá na disciplina, e aí vocês... E não está difícil, pessoal, porque essas coisas aqui eu acabei de explicar agora, né? Eu acabei de explicar agora para vocês na aula. Então, basta vocês recuperarem o conteúdo que eu falei agora para vocês na aula, né? E entender o que foi descrito, o que foi falado, e postar alguma coisa lá no fórum. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu pedi, pessoal, pro tutor deixar até sexta-feira, às 23h59, tá? Por enquanto, tá ficando até sexta-feira, às 18h, por enquanto. Mas eu pedi para o tutor deixar até sexta-feira, às 23h59. Vamos ver se ele altera isso aí lá para mim. Tá bom, pessoal? Legal. Então, pessoal, já vou encerrando aqui a nossa gravação, interrompendo.